No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre investimentos no exterior. Meu nome é Diego Santana, sou assessor da Equity Investimentos e hoje vamos bater um papo sobre uma das principais categorias de investimento e acredito que uma das mais discutidas no ano de 2020, que foram os investimentos no exterior. Muitas pessoas vêm procurando essa alternativa de investimento muito pautado na performance que esses investimentos atrelados a ativos fora do Brasil teve em 2020. Nesse gráfico que vai aparecer agora aí para você, podemos destacar a performance do índice Bovespa em relação às principais bolsas mundiais, principalmente as bolsas chinesas e as bolsas americanas. O que a gente consegue observar nesse gráfico é que basicamente as bolsas tiveram performances diferentes. Apesar de ter comportamentos parecidos, elas tiveram performances e rentabilidades diferentes ao longo do tempo, considerando o pico da crise no dia 23 de março. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui inicialmente é que se você tivesse uma carteira pulverizada, uma carteira diversificada em relação aos seus investimentos, não só no Brasil, mas com uma parcela deles também no exterior, muito provavelmente você teria uma queda substancial da sua carteira em termos de desvalorização, mas ao mesmo tempo você teria uma forte valorização também no retorno, na melhora das condições da economia e do mercado financeiro. Por quê? Porque as economias elas têm dinâmicas diferentes. O que acontece geralmente aqui no Brasil não impacta diretamente a economia chinesa, a economia norte-americana. Então, uma carteira mais balanceada nesse sentido, ela conseguiria proteger um pouco mais a queda e no cenário de recuperação, que foi o que aconteceu no ano de 2020, a gente veria essa carteira ter uma performance mais elevada do que dos ativos aqui no Brasil. Tá bom? Então, em um contexto geral, o que a gente vai trazer aqui para você, basicamente, são pontos de por que se investir fora do Brasil e como você consegue acessar essas alternativas de investimento. Mas você deve estar se perguntando, mas por que se investir fora do Brasil? Por que destinar parte do meu recurso para um ativo no exterior, para uma moeda diferente que não seja o real? Qual é a necessidade que eu tenho de deixar o meu recurso alocado em outros ativos que não sejam aqui no Brasil? Isso traz algum benefício para a minha carteira de investimentos? Realmente são muitas perguntas e dentro dessas perguntas podemos elencar os seguintes pontos. Aplicação em moeda forte. Então, o que seria aplicação em moeda forte? Seria aplicação em países desenvolvidos, países onde a economia já é mais madura, onde tem uma economia um pouco mais estável. E dentro desses países, o principal deles é os Estados Unidos, onde possui o dólar americano como sua principal moeda. Então, por que as pessoas geralmente buscam esse tipo de investimento em moeda mais forte? Porque os Estados Unidos hoje é a maior economia, a economia mais estável que existe hoje no planeta. A gente está falando de uma moeda de mais de 200 anos de existência frente ao real, que é uma moeda recente. A partir do momento que a gente criou o real através do Plano Real em 1994, a gente começou a ter uma moeda mais estável, mas uma moeda com pouco tempo de vida. Então a gente está falando de moedas que realmente estão passando por momentos diferentes quando a gente fala em termos econômicos. Então o dólar efetivamente ele é uma moeda que vai trazer um pouco mais de estabilidade, vai trazer um pouco mais de proteção, de preservação de patrimônio no curto, médio e longo prazo. Por isso a necessidade de alocar parte do seu recurso em dólar. O segundo ponto que é importante destacar é em relação ao acesso à economia global. Basicamente, se você decide alocar parte do seu recurso fora do Brasil, você terá a oportunidade de se expor a cerca de 97,5% de toda a riqueza produzida no mundo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que cerca de 2,5% de toda a riqueza produzida no mundo é produzida pelo Brasil e o restante está fora do nosso país. Então, essa é uma oportunidade de você poder escolher outras economias para poder buscar novas oportunidades de investimento. Quando a gente faz um paralelo em relação ao mercado financeiro, principalmente as bolsas mundiais, o mercado americano ele representa cerca de 50% de todo o valor de mercado mundial. Isso corresponde a cerca de 30 trilhões de dólares. Logicamente que para acessar esse mercado você precisa ter parte do seu recurso também investido no mercado americano. No Brasil corresponde a cerca de 2% de todo o mercado mundial. Então, provavelmente, as maiores oportunidades não estejam aqui no Brasil, estejam sim fora do nosso país. Um terceiro ponto que a gente pode destacar também é em relação à diversificação. Basicamente, alocando parte do seu recurso fora do Brasil,
a gente diminui a nossa exposição a fatores principalmente políticos e econômicos internos e a gente consegue criar uma certa proteção em relação a esses eventos, a esses choques que geralmente acontecem aqui na economia do Brasil. A título de exemplo, a gente pode falar em relação a dois eventos que aconteceram no ano de 2017 e 2018. No ano de 2017, ocorreu o vazamento das gravações entre Joesley Batista e o então presidente Michel Temer, o que acabou com qualquer possibilidade de reforma da Previdência na época. No mês, o Joesley Day, como muitos falam no mercado, fez com que a bolsa caísse cerca de 4,12%. Outro evento que teve bastante repercussão na bolsa foi em relação à greve dos caminhoneiros, que em 2018 parou o Brasil. A expectativa de queda de atividade fez com que o Ibovespa tivesse uma queda de cerca de 10,87% naquele mês. Como foram eventos exclusivamente locais, uma das carteiras com exposição a ações internacionais e de outros países poderia ter defendido muito bem essa posição, como a gente observou nesse gráfico. Além disso, a alocação e a diversificação da sua carteira em outros países lhe possibilitará acessar outros temas que não são tão comuns aqui no Brasil, como os temas de tecnologia e saúde digital. No Brasil, hoje, temos cerca de 350 empresas listadas na Bolsa Brasileira, enquanto nos Estados Unidos temos mais de 3.000 empresas. Então, a pulverização, a possibilidade de alocação em diversos temas diferentes é muito maior fora do Brasil e principalmente na Bolsa Americana. Um quarto ponto que é importante ser levado em consideração é em relação à estabilidade da economia. Boa parte das empresas listadas aqui no Brasil tem a sua receita atrelada ao mercado, à economia brasileira. Enquanto fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a boa parte dessas empresas são empresas mundiais que possuem sua receita muito mais pulverizada, trazendo um pouco mais de estabilidade para essas carteiras. E um quinto e último ponto é em relação ao viés geográfico. O que seria esse viés geográfico? Nada mais é do que as pessoas sempre estarem dispostas a aplicar dentro do seu próprio país. As pessoas têm medo do desconhecido, não sabem efetivamente como funciona o mercado fora do Brasil e por uma questão de conforto, de bem-estar, elas geralmente direcionam boa parte do seu recurso ou na totalidade para o mercado interno. Então esses são os principais pontos que devemos levar em consideração no momento de se investir fora do Brasil. E depois de saber dos principais porquês de se investir fora do Brasil, eu vou trazer algumas formas de você estar alocando parte do seu patrimônio em outra economia. A primeira forma é em relação à abertura de conta no exterior. Hoje, diversas corretoras te dão a possibilidade, de forma online, de abrir uma conta fora do Brasil, onde você vai conseguir, através de uma remessa de câmbio, enviar o seu recurso para fora e lá fora aplicar o seu recurso diretamente nos ativos do exterior. Isso é um processo que hoje é relativamente simples, todas as pessoas têm acesso, mas para aquelas pessoas que procuraram aquele conhecimento e que têm a ideia mínima de como iniciar as suas aplicações através de uma corretora fora do Brasil. Mas para aquelas pessoas que estão iniciando a sua aplicação fora do Brasil, que ainda não tem tanta familiaridade em relação a corretoras fora do Brasil, existe a possibilidade de se alocar em outros tipos de investimento e outras alternativas de investimentos internacionais. E uma delas é em relação ao Fundo de Investimento Internacional. Esse fundo nada mais é do que um veículo de fundo de investimento que vai lhe dar a possibilidade de se expor ao mercado internacional com fundos sediados aqui no Brasil. Esses fundos podem ser não hedgeados, que são fundos que vão estar susceptíveis à variação do câmbio. Então, além da variação do ativo correspondente dentro desse fundo, você vai ter a variação cambial também agindo sobre a rentabilidade desse fundo, ou você pode ter fundos também hedgeados, fundos que estão com o valor do câmbio travado em relação às oscilações que acontecem no mercado. Então, basicamente, o fundo ele vai se comportar de acordo com o ativo que estiver dentro desse fundo. Uma outra forma é em relação aos ETFs. ETFs são fundos passivos que replicam índices de determinados mercados. Então, aqui no Brasil, a gente tem um ETF que replica o índice da Bolsa Americana, do S&P 500, que é o IVVB11. Esse índice nada mais é do que uma cópia direta das ações que compõem o índice americano. Você também tem a possibilidade de, através da corretora, fora do Brasil, acessar outros índices, outros ETFs também na Bolsa Americana. E aí você tem uma série de possibilidades, são mais de 1.000 ETFs na Bolsa Americana, que você pode acessar diversos temas diferentes. Uma outra possibilidade é em relação à alocação via BDRs. BDRs nada mais são do que recibos de empresas que são listadas na Bolsa Americana e que são negociadas aqui no Brasil.
A título de exemplo, você pode muito bem hoje comprar uma BDR de uma ação da Apple, da Google, do Facebook e está exposto à variação desses ativos. E uma última possibilidade de aplicação é via COI, via Certificado de Operação Estruturada, que é um veículo de renda fixa com renda variável que basicamente lhe dá a oportunidade de acessar aos principais ativos de índices, commodities ou ações ou grupo de ações. Então esse COI também te dá a possibilidade de se expor a algum ativo internacional e ter parte de sua carteira alocada também fora do Brasil. Se você tinha alguma dúvida em relação a como começar a investir fora do Brasil, eu acredito que agora você não tenha mais. Esse mercado é totalmente acessível para qualquer pessoa e basta um pouco de conhecimento e boa vontade para iniciar as suas aplicações fora do Brasil. Mas antes de finalizar, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe aqui a sua pergunta sobre investimentos no exterior para que a gente possa fazer outros vídeos e trazer mais informação para você. Meu nome é Diego Santana, agradeço mais uma vez pela sua audiência e até a próxima. Um grande abraço.